bom ter você aqui no canal do Portal Revoluta. Esse é o programa literário Eu Que Fiz. Bom, se você ainda não conhece o programa, eu te convido a maratonar os outros episódios, assista esse, depois corre para assistir os outros, porque a gente já está na terceira temporada. Bom, nesse episódio, o episódio 12 da terceira temporada, o convidado, ele já foi citado aqui, depois que você assistir os outros episódios, você vai ver. Ele já foi citado algumas vezes aqui no Eu Que Fiz, seja pelas publicações que saíram pela sua editora, ou então como referência, por conta da área que ele atua, de comunicação, quadrinhos. Bom, dá para notar que ele é uma pessoa que está sempre muito envolvido com publicações. Ele tem 64 anos, é natural de João Pessoa, na Paraíba, formou-se em jornalismo e atuou como professor nos cursos de comunicação social, comunicação em mídias digitais e mestrado em comunicação, tudo isso na Universidade Federal da Paraíba. Ele é diretor e editor da Marca de Fantasia, uma editora independente voltada à publicação de quadrinhos e estudos sobre HQ, artes visuais e comunicação. Ufa! Eu estou falando do Henrique Magalhães. Bom, o Henrique Magalhães, nesse episódio, vai apresentar para vocês o livro Maria, a Vida em um Turbilhão. Vai aparecer aqui a capa do livro. E esse livro é uma coletânea de tiras que ele desenvolveu, desenhou e criou, os diálogos e as reflexões durante um ano, refletindo sobre questões sociais, políticas, enfim, não vou dar spoiler e eu te convido a ficar agora com o episódio 12 do Eu Que Fiz, da terceira temporada, com Henrique Magalhães, falando do livro Maria, a Vida em um Turbilhão. Eu já tentei gravar várias vezes essa apresentação do meu álbum Maria, mas como eu tenho uma visão bastante crítica de mim mesmo, e acabo anulando, cancelando essas gravações. No entanto, eu vou apresentar o álbum Maria, a Vida em Turbilhão. Essa crítica que eu faço à minha postura em relação ao vídeo, eu também faço com Maria em relação à vida, ao cotidiano, aos conflitos políticos e sociais que nós vivemos, principalmente na atualidade, que está sendo tão radical, que tem mexido tanto com a nossa vida e com a nossa até saúde mental, porque é uma situação bastante difícil de se enfrentar. Então Maria é uma espécie de válvula de escape, de reflexão, que traduz, inclusive, o sentimento de muitas pessoas que curtem a personagem. É como se fosse uma porta-voz, não só minha, quanto de muitos leitores. Maria, antigamente, era feita em forma de tiras. Eram tiras para publicação em jornais, que eu fazia para os jornais paraibanos, mas também para algumas publicações independentes e alternativas, inclusive produzidas por mim mesmo, pela Marca de Fantasia, que é a editora que eu dirijo, que eu criei. Só que, em certo momento, eu comecei a achar que a tira já era um espaço muito pequeno para o conteúdo que eu queria passar, para uma reflexão mais aprofundada, tanto textual quanto uma resolução gráfica das personagens. Por isso que o álbum ele reúne páginas semanais que eu fiz para a divulgação na internet, em que eu trabalho muito mais o texto, aprofundando as questões de uma forma crítica, mas também coloco as personagens com fundo, com uma perspectiva, com um cenário que dificilmente caberia numa tira comum. Então esse trabalho para mim significa muito dentro da minha obra, pelo amadurecimento que ele representa em termos de reflexão crítica sobre a realidade e também pela concepção gráfica, que teve uma evolução muito grande dentro da sequência da minha produção. Como toda tira ou página que eu faço de Maria, a inspiração vem do cotidiano.
Eu vejo o que está acontecendo, eu leio, analiso e procuro dar um certo tom humorístico para quebrar a linearidade desse discurso, né? Do discurso direto jornalístico. Mas eu me inspiro muito nas notícias, nas leituras que eu faço dos acontecimentos que vão surgindo no dia a dia, né? Sempre foi essa a inspiração para Maria. De outro modo, eu também trabalho umas reflexões muito pessoais, como, por exemplo, a questão de gênero, que nem sempre está no noticiário, mas que eu acho importante trabalhar porque fazem parte da minha vida, né, e da vida de muita gente. Então, essas questões também são abordadas em Maria. E, vez ou outra, elas pintam dentro desse universo do cotidiano. Esse trabalho, reproduzido no álbum, ele é um percurso de 1 ano de produção. Eu confesso que foi extremamente exaustivo, porque foi um ano muito pesado, né? Contextualmente, politicamente, foi uma coisa muito angustiante. A gente participar como espectador, né, desse processo político, né? Então, a minha forma de lidar com isso foi fazer com que Maria refletisse esses conflitos, né? Então foi uma produção que eu fiz semanalmente. Às vezes as notícias eram tão intensas que daria para fazer várias tiras durante a semana, ou várias páginas durante a semana. E em alguns momentos eu fiz mais de 1 página por semana para distribuir pela internet, né, pelo WhatsApp, para uma lista de leitores. No entanto, tem que observar que quanto mais eu aperfeiçoo o texto e o traço, mais trabalhoso fica a produção do quadrinho, né? E eu acabava não dando conta de acompanhar todo esse noticiário para fazer uma reflexão sobre ele. Mas eu creio que, no conjunto, esse álbum de Maria representa uma espécie de balanço do que aconteceu em 2019, abordando os temas que foram mais contundentes na nossa vida. Curiosamente, quando Maria surgiu em 1975, ela era uma solteirona em busca de marido. É uma coisa bem estranha, mas se a gente olhar com perspectiva, né, já havia um elemento crítico aí, porque a mulher solteirona, com mais de 30 anos, ela já era descartada na sociedade. Era vista como uma pessoa que não foi valorizada, tá? Então Maria fazia uma reflexão sobre isso. Só que Maria, nessa busca por um casamento, ou por uma relação, ela não ficava passiva esperando que chegasse até ela. Ela partia para a luta. Ela ia em busca de realizar esse seu desejo. Então já tinha um elemento crítico dentro da personagem, mesmo nesse contexto. Em seguida, assim que eu comecei a vivenciar o dia a dia da universidade, houve uma politização radical, né, da minha vida, né, onde eu tive que me confrontar com os movimentos políticos que haviam dentro da universidade e também com a vida, né? Eu estava vivendo dentro de uma ditadura militar e que me senti, de certo modo, até obrigado a contestar, porque eu discordava daquilo ali, né? Maria, então, passou a ser uma personagem crítica da política e dos conflitos sociais, sem abandonar, no entanto, o lado pessoal, as questões da solidão, a questão da homossexualidade, que ela passou a enfocar e a assumir, que isso, claro, era meu alter ego, era falando da minha transformação política também. Então, esse o contexto e a evolução de Maria. O traço, evidentemente, era muito diferente no começo, mas isso acontece com todo personagem e com todo desenhista, né? Com todo autor de quadrinhos. Se você olhar alguns autores conhecidos, eles têm um traço bastante rústico no começo e vão desenvolvendo, porque com o tempo a gente começa
a trabalhar com mais segurança e experimentar elementos que vão acrescentar a personagem, né? Como movimento, postura, expressões. E isso Maria também foi alcançando, né? A ponto que eu acho que chega hoje num momento muito interessante com a personagem. É bastante exótico, excêntrico, eu ter trabalhado até hoje com essa personagem feminina, né, Maria. É claro, eu tenho outros personagens, eu tenho personagens masculinos também, mas Maria me representa. Maria fala das coisas que eu sinto dentro de mim, no dia a dia, das relações pessoais, na relação com o meu companheiro, na relação que eu tinha na universidade, né? Nas relações políticas. Maria é meu alter ego. E isso parece bastante curioso, né? Porque é um homem que se representa por uma mulher, né? Quando eu criei Maria, a intenção era abordar um universo pouco discutido nos quadrinhos. Não havia mulher protagonista. A mulher era sempre a namorada do herói, né? A vítima, a coitadinha que o herói ia salvar do vilão. Sabe? Mas ela nunca era uma personagem central. E eu disse, não, eu vou trabalhar isso aí porque é uma brecha na criação dos quadrinhos, que é o protagonismo da mulher, né? O que é o universo feminino, que é tão pouco abordado nos quadrinhos, a não ser nos infantis, com as personagens como Luluzinha, Mônica e outras. Então, eu achei que era um bom caminho e, não por coincidência, também falava de mim, porque falando da mulher enquanto um ser que deveria conquistar um espaço de representação, eu estava falando também da homossexualidade que era discriminada e reprimida, e ainda é, né? Mas que precisa ter esse espaço de representação. Então, a luta é comum, tanto da homossexualidade quanto do feminismo, sabe? De buscar essa representatividade. Por isso que eu me coloco tanto por intermédio de Maria. Essa é a minha perspectiva de trabalho, né? De trabalhar o sentimento, as emoções, a luta por uma visibilidade que, se fosse fazer um personagem masculino, certamente não teriam esses ganchos para trabalhar. O que estamos vivendo atualmente é um retrocesso inimaginável, né? Eu venho de uma geração que cresceu dentro de uma ditadura, a ditadura militar instalada em 1964. E todo o percurso que nós tivemos, pelo menos das pessoas que tinham uma visão mais crítica da realidade, era de luta contra essa ditadura, né? De fazer valer, trazer a volta da democracia, porque era um valor universal e que promove a igualdade do pensamento. No entanto, a situação atual é dantesca, porque a gente tem a volta dos militares por intermédio do voto popular. Tá? Isso, para mim, é assustador. Tá? Me traz uma angústia que me fez retomar a produção habitual de Maria, que estava um pouco em banho-maria, brincando com os termos, né? Estava um pouco relegada. Eu fazia, eventualmente, uma tirinha ou outra. Mas, nessa situação que nós vivemos hoje, Maria se impôs como elemento de reflexão. Eu tinha que fazer porque é uma postura política, é uma forma de contestar o que está acontecendo, essa guinada, sabe, desse retrocesso político que tende a um autoritarismo, a destruir as bases da democracia. Então Maria não poderia ficar à parte disso. E, por outro lado, também é uma forma de eu me posicionar e de fazer uma catarse em relação a essa situação, porque é insuportável você assistir passivamente ao que está acontecendo. Maria é minha porta-voz, é meu grito e representa o grito de muitas pessoas que gostam da personagem.
Com relação aos temas sensíveis que eu abordo em Maria, eu sempre tive uma receptividade muito grande. Tá? Principalmente quando eu falo de amor, quando eu falo de gênero, de igualdade, né, do prazer, as pessoas vibram com Maria, porque elas se sentem representadas. Tá? É uma coisa muito curiosa. Quando falo de política, ela tem uma resposta muito boa, porque é a ansiedade que todo mundo tem de querer falar sobre a política, né? E às vezes não encontra nenhum canal, nem encontra nem disposição para fazer isso, porque sempre gera conflitos. Então Maria coloca lá a voz dessas pessoas. Mas principalmente quando toca nesses pontos mais sensíveis, que é da sexualidade, da paixão, do amor, do sentimento, do carinho, da relação que Maria tem com Pombinha, aí gera uma empatia extraordinária, né? Eu sinto isso, esse retorno do público, que é um público que é o meu círculo de amizades e meu círculo de leitores, que não é tão grande, mas que tem uma cumplicidade com esse universo abordado em Maria. Meu processo criativo acontece muito espontaneamente. Eu vejo uma notícia, eu discuto alguma coisa com o meu companheiro ou com os amigos, aí eu acho que ali tem um gancho para fazer um humor. Né? Eu procuro fazer tudo com humor. A minha vida, as minhas relações cotidianas, o tempo inteiro tem humor. Tem um jogo de palavras, tem um jogo de sentidos, uma subversão do sentido das coisas. Né? E eu transfiro isso para a personagem. Eu paro, né? Começo a elaborar o texto, faço um pequeno roteiro e depois faço o desenho. Mas já faço o roteiro pensando na expressividade das personagens, como elas vão se colocar, a postura que elas vão ter dentro da cena. E aí as coisas vão se aperfeiçoando, vão se refinando, até chegar ao texto final, até chegar à página pronta. Só que nesse processo, o tempo inteiro eu estou recriando, sintetizando mais, sabe? Fazendo um trabalho de enxugar ao máximo o texto para que o quadrinho ele também tenha uma expressão pelo visual, pelo gráfico, né? Tanto quanto pelo textual. Né? Então, isso que tem sido curioso é esse refinamento que eu tenho procurado dar à personagem. Eu falei que em 2019 eu passei um ano todo desenhando Maria, né? Fazendo uma página semanal para poder criar um hábito e uma interação com o público de uma forma mais consistente e mais periódica. Em 2020, eu só consegui fazer meio ano. Foi muito desgastante. Todo esse processo é muito intensivo, né? Fazer Maria se dá bastante dentro da crítica e da reflexão sobre o cotidiano. Mas agora eu já começo a embalar e fazer mais uma página semanal, dentro de um ritmo que eu acho adequado, e que certamente vai gerar um outro álbum refletindo esse momento que nós vivemos. É uma espécie de crônica da realidade política que enfrentamos. E isso, para mim, é bastante estimulante, apesar de ser um pouco cansativo também, né? Eu sempre tive uma relação simpática e estreita com a literatura. Quando era criança, as primeiras leituras eram o convencional, o Menino de Dedo Verde, o Pequeno Príncipe, depois passei pela Jorge Amado, principalmente no livro Tocaia Grande, que é sensacional. Passei para leituras mais profundas, de psicologia transpessoal, políticas também, como 1984. Bom, é uma vastidão de universo literário que formaram esse meu pensamento crítico. Eu poderia citar como livro de cabeceira um que eu acho extraordinário,
que é Devassos no Paraíso, de João Silvério Trevisan, que é um livro de ensaio, né, que trabalha sobre a homossexualidade no Brasil, desde a colonização até a atualidade. Então esse livro é extraordinário. Eu recomendo a quem quiser conhecer um pouco da história da homossexualidade no Brasil, não pode deixar de conhecer esse livro de João Silvério Trevisan, que é uma pessoa extremamente fascinante e tem um texto, uma escrita surpreendente e muito boa. Um livro que eu poderia dizer que seria um calo literário, né? Que eu sempre desejei ler, mas quando eu era jovem, adolescente, comecei várias vezes e não consegui terminar. Foi A Bagaceira, de José Américo de Almeida. Não pelo texto do próprio livro, o romance, A Bagaceira, mas é que eu sempre começava por uma introdução bastante erudita, um texto, um prefácio longo, que eu não conseguia transpor para poder chegar no próprio texto do livro, né? Então eu desisti até hoje. Mas ainda tenho essa meta de ler A Bagaceira com carinho, porque eu sei que é um trabalho relevante. Sobre a minha mania literária, não sei, não teria uma especificamente. Eu posso ler um livro, 2 ao mesmo tempo, eu não marco, não me obrigo a ler até o final de um capítulo, posso parar em qualquer lugar e retomar sem nenhum problema. Isso para mim é tranquilo. O que acontece é que eu, como sou editor, eu recebo tantos textos acadêmicos, tantos originais, sabe? Tantos textos teóricos, que a minha leitura está quase que resumida a isso, né? O que já é uma grande coisa, o que já é extremamente importante, porque eu estou acompanhando o que se pesquisa e o que se faz nas academias, principalmente em relação a histórias em quadrinhos, a artes visuais e também a outras formas e outras expressões da comunicação e das artes. Isso para mim é muito relevante, porque eu estou me atualizando com o que é feito na academia, mesmo eu estando fora agora como aposentado, né? Mas o meu papel de editor me obriga a conhecer esses trabalhos que, em geral, são muito importantes e precisam chegar ao público. E por intermédio da marca de fantasia, eu tento fazer isso, colocar à disposição dos leitores. Todos os livros que eu edito pela marca de fantasia, eu acho que são relevantes, senão eu não me proporia a fazê-los. Mas tem alguns que eu tenho um afeto muito grande, um carinho muito grande, né? Este que eu apresento a vocês, que recomendo, é um livro em parceria com um amigo muito querido, que é Márcio Snow, um fanzineiro fantástico, né, extremamente criativo, e que ele reuniu depoimentos de pessoas que trabalham com fanzines em ambiente carcerário. Então, são relatos emocionantes e extremamente importantes, porque mostram o quanto é possível fazer a cultura alternativa chegar a esses espaços tão restritos. Isso é muito bom. É imprescindível para quem quer estudar os fanzines. Demais, né? Esse trabalho do Henrique Magalhães. É um trabalho apaixonante e envolvente que precisa ser visto por muita gente, né? E sobre a Maria, seu alter ego dele. Que coisa sensacional, né? Bacana disso é que as tiras são provocativas, nos levando a muita reflexão sobre assuntos diversos, né? E de uma forma simples, né? E usando HQ, que é uma linguagem muito bacana para se comunicar, né?
Quer ler o livro? Eu vou deixar na tela o link do site da Marca de Fantasia, onde você pode baixar gratuitamente o álbum, como o Henrique Magalhães chama o livro Maria, um Turbilhão, A Vida em um Turbilhão. E vou deixar aqui meu agradecimento ao Henrique Magalhães por participar do Eu Que Fiz e mais ainda por ele manter uma editora onde é aberto o espaço, né, para pesquisas e experimentos em relação a HQ e comunicação visual, né? É muito bacana ver alguém nessa militância trabalhando em prol de um ambiente, né, e de uma estrutura muito mais cultural e provocativa, né, ainda mais num país como o nosso, que tem passado por tantas dificuldades. É muito legal ver alguém lutando como o Henrique faz com a Marca de Fantasia. Então é isso, o link da Marca de Fantasia, além de ter aparecido aqui na tela, vai estar na descrição do vídeo, então corre lá para poder baixar o livro Maria, A Vida em um Turbilhão. E mais uma vez eu vou pegar carona no convidado e dar uma dica que tem ligação direta com o escritor. Bom, dessa vez eu vou indicar a Marca de Fantasia, que é a editora que já apareceu aqui no Eu Que Fiz, como eu falei lá no início do episódio, né? E aí eu acho bacana destrinchar um pouco mais o que é a Marca de Fantasia, né? Ela é uma editora independente, voltada à publicação de quadrinhos e estudos da HQ e artes visuais e comunicação. A editora nasceu em 95 com a ideia de editar revistas e álbuns de história em quadrinhos, mas depois passou a publicar livros teóricos sobre quadrinhos, comunicação, artes visuais, cultura pop e linguística, sendo um ponto de referência para pesquisas acadêmicas nessas áreas. Então, assim, o trabalho que a Marca de Fantasia faz é incrível, né? A editora surgiu como extensão acadêmica e continua ligada à Universidade Federal da Paraíba por meio do Núcleo de Artes Midiáticas do Programa de Pós-Graduação em Comunicação. É também uma atividade da Associação Marca de Fantasia, uma entidade cultural sem fins lucrativos. E, bom, o catálogo da Marca de Fantasia é extenso, né? A editora também presta serviços para quem quer publicar seu livro digitalmente ou precisa de uma assessoria na área editorial. Entre os livros publicados, tem os livros do Márcio Snow, que já participou aqui do Eu Que Fiz, né? Tem o Doce Libertar e tem o Zines no Cárcere, né? Para baixar gratuitamente lá. Então, assim, trocando em miúdos, a Marca de Fantasia é um canal aberto para autores amadores de quadrinhos, além de abrir um espaço para autores que desejam publicar suas obras a um baixo custo, e também uma espécie de biblioteca virtual, já que a maioria, se não todos os títulos, podem ser baixados gratuitamente no site da Marca de Fantasia. Quer coisa melhor, gente? Alguém que acredita na arte, na cultura e faz esse trabalho deixando disponível um material tão rico sobre cultura, educação e pesquisa, né? Então tá esperando o quê? Corre lá na Marca de Fantasia, não precisa fazer login, se eu não me engano. Não precisa, que eu já baixei livro lá. E baixa os livros, dá uma pesquisada no que tem por lá. Se tiver livro físico e você for fã de ter o livro físico, assim como eu também adoro ter os livros físicos, vai lá, procura os que tem livro físico e encomenda com o Henrique para ter os livros na sua casa e divulga para as pessoas essa iniciativa, tá bom? E você, conhece alguma iniciativa que apoia a literatura, pesquisa, escrita, leitura, enfim, alguma coisa ligada à literatura? Então manda um e-mail aqui, ó, no euquefiz@revoluta.com e a sua dica pode aparecer aqui num dos episódios do Eu Que Fiz, tá bom? Então, quero agradecer a você que ficou comigo até agora aqui assistindo a esse episódio. Se puder, dá uma curtida aqui, deixa aí o joinha e se inscreva no canal se não se inscreveu e compartilha à vontade, compartilha no seu Facebook, no seu Instagram,
no grupo do WhatsApp dos seus amigos, enfim, divulgue essa iniciativa para que mais pessoas conheçam o trabalho incrível que esses escritores, autores e editores fazem nesse Brasil afora, tá bom? Então, como eu sempre digo, só a arte salva. Leia um livro, abra um livro e veja um universo aparecer diante dos seus olhos através das palavras. E é isso. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!